Na nossa aula de hoje, vamos abordar a execução por quantia certa, título 2, capítulo 4 do Código de Processo Civil. De início, vamos abordar as disposições gerais dos artigos 824 a 826 do mesmo diploma legal. Observando que o objeto da execução é dinheiro, o mais fungível dos bens. Então, na execução por quantia certa, o título que instrui a petição inicial contém a obrigação certa, líquida e exigível de pagar determinada importância em dinheiro, representado, obviamente, pela moeda oficial corrente em vigor no país. A finalidade da execução está lá no artigo 824 do CPC, que justamente é a constrição ou apreensão de parcela patrimonial do devedor para expropriação, ou seja, a transformação pelas modalidades existentes no nosso CPC, que é a transformação desse bem apreendido em dinheiro para satisfazer o direito do credor. As formas de expropriação ou os meios, o mecanismo de expropriação, ele está lá inserido no artigo 825, incisos 1 a 3 do CPC, que consiste na adjudicação. A adjudicação é pegar o bem para si em pagamento da dívida. Quem possui a legitimidade para esse ato, para essa forma de expropriação, é o exequente. Mais adiante no nosso estudo nós veremos que outras figurinhas, que outras pessoas também poderão, caso ele não exerça esse direito, efetuar a adjudicação. Segundo, pela alienação. Alienação é venda, que pode ocorrer por iniciativa particular ou em asta pública, leilão. E por derradeiro, nós temos aí a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos. Existe ainda uma quarta figurinha não expressa aqui no artigo 825, que refere-se a usufruto como forma de pagamento, mas sobre usufruto eu vou deixar para analisar em aula específica mais à frente. Um outro dado importante aqui nas disposições gerais que cabe ser enfatizado é o momento do pagamento. Nós temos o momento do pagamento como o prazo conferido na citação, mas na realidade, na execução, a obrigação de pagar pelo devedor ela poderá ser satisfeita a qualquer tempo, a qualquer momento, quer seja pagando, consignando, por alguma razão, a importância atualizada da dívida, acrescida sempre dos juros e custas processuais, assim como dos honorários advocatícios. Porém, tudo isso é possível desde que realizado antes da expropriação, qual seja, da adjudicação ou da alienação dos bens
é objeto da constrição judicial. Na seção 2, vamos tratar da citação do devedor e do arresto, duas figurinhas importantes. Estão previstas lá no Sistema Legal 827 a 830 do nosso CPC. De início, vamos abordar um pouquinho a petição inicial, que é o carro-chefe da execução, né? Onde tudo tem seu início, digamos assim. A inicial ela é diferente das petições do procedimento comum, procedimento especial, em si, dos demais procedimentos, porque ela é uma petição que digamos, é específica, ela é direta. De início, ela deve atender, digamos assim, os requisitos comuns do artigo 319 do CPC, mas sem a necessidade de especificação de provas. Porém, deverá obrigatoriamente ser instruída com o título contendo a obrigação certa, líquida, exigível de pagar, bem como, por se tratar de dinheiro, quantia certa, deve ser acompanhado esse título, essa petição inicial, com um demonstrativo de atualização do débito até a data do ajuizamento, porque é ele que vai definir o valor a ser atribuído à causa. O despacho inicial é óbvio que ele vai verificar inicialmente a regularidade da petição inicial. E verificado essa regularidade, o despacho do magistrado ele já vai fixar honorários advocatícios na ordem de 10%, que deverão ser pagos pelo devedor. Norma contida lá no artigo 824 do CPC. Mas esses honorários serão reduzidos pela metade se o devedor cumprir com a obrigação de pagar no prazo do mandado de citação. Se ele não o fizer, se ele ingressar com embargos à execução, e se esses embargos, porventura, vierem a ser julgados improcedentes, o valor desses honorários poderão ser majorados em até 20% sobre o valor corrigido da causa, que é o valor da dívida. Já a citação, que vai constar nesse despacho inicial, a citação vocês aprenderam que é notícia que se dá a alguém da existência de um processo em juízo para querendo comparecer para se defender. Na execução de pagar quantia certa, o executado ele será citado por mandado para satisfazer a obrigação de pagar no prazo de 3 dias, contado da data de citação, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Por que por mandado? Porque somente o senhor oficial de justiça possui poderes para justamente, em caso do não pagamento, realizar a penhora, realizar a constrição, a apreensão judicial do bem. Esse mandado de citação ele será expedido em 2 vias, sendo que a primeira via com a assinatura do devedor, logo após a citação, é devolvida em cartório. A outra via
fica retida com o senhor oficial de justiça, para que ele realize o monitoramento do pagamento no sistema. Se no prazo designado no mandado o devedor não cumprir a obrigação, o oficial de justiça retorna até o endereço do devedor, no caso de pessoa física, ou estabelecimento comercial, no caso de pessoa jurídica, para realizar a penhora e respectiva avaliação dos bens. Até porque é ele, oficial de justiça, que tem o primeiro contato com os bens e é a ele atribuído essa responsabilidade, conforme veremos mais adiante, justamente de realizar a penhora. Artigo 829, parágrafos 1º e 2º do CPC. Penhora administrativa. Penhora administrativa é algo muito importante na execução, em especial para o próprio exequente, que é o credor. No que consiste a penhora administrativa? É justamente na faculdade que a lei confere ao exequente de obter certidões junto ao cartório do distribuidor de que a execução ela foi admitida, que ela encontra-se regular. Por que se requer essa certidão? Justamente para que se averbe essa execução nos registros de imóveis, junto à Detran e em outros órgãos onde o devedor possa ter bens registrados. Então, a penhora administrativa justamente consiste na concessão, na emissão pelo juiz, na determinação, na expedição de certidões para que elas possam justamente serem registradas nos registros de imóveis, junto aos demais órgãos competentes, onde o devedor possa ter bens registrados. Essas certidões, elas devem conter identificação e qualificação completa das partes, exequente e executado, número de documentos, tipos de documentos, endereços, em síntese, tudo que não possa deixar margem de dúvidas, assim como o valor da causa. Essa norma está expressa lá no artigo 828 do CPC. Efetuadas as averbações, o exequente deverá comunicar ao juízo da execução no prazo de 10 dias que as mesmas foram concretizadas. Esse prazo começa a fluir, melhor dizendo, a partir do momento em que ele recebeu essa comunicação. Qualquer ato de alienação ou oneração dos bens a partir desse momento pelo devedor caracteriza fraude à execução. Norma expressa no parágrafo 4º do artigo 828. Cancelamento da penhora, ou seja, na verdade é cancelamento daquelas averbações que se foram feitas a mais. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 828, ele traz essa situação. Ou seja, o que ele reza? Olha, a penhora realizada é aquela que o juízo constatou que foi suficiente para garantir o pagamento da dívida. Então, as que excederem, aquelas ainda que não foram transformadas de administrativa em judicial, deverão pelo exequente ser canceladas, sob pena do juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar referido cancelamento. O drama que pode ocorrer em cima disso? Tecnicamente nenhum.
Contudo, se ficar constatado que essa morosidade, que essa demora pelo exequente não providenciar os atos de cancelamento dessa verbação a mais, se esses atos causarem prejuízo para o devedor, ele vai ter que reparar. Então, é esse o cuidado que tem que se ter. O artigo 830 trata de uma figurinha importante que é o arresto. Então, o artigo 830, no caput, né, ele, lá do CPC, ele dispõe sobre a possibilidade do arresto nessa fase da execução, que é a fase ali de citação. O que é o arresto? Então, vamos primeiro conceituar o que é arresto. Arresto é a apreensão judicial dos bens do devedor que podem ser posteriormente reivindicados para pagamento de uma dívida comprovada. A gente puxa mais. É a apreensão judicial dos bens do devedor que podem posteriormente ser reivindicados para pagamento da dívida comprovada. Já não é. Não, veja, o arresto é uma tutela de urgência, uma tutela provisória. Essa é a característica do arresto, a provisoriedade. A natureza do arresto é cautelar. Ele visa prevenir o quê? Perecimento ou deterioração da coisa, mas acima de tudo impedir que o devedor, a fim de eximir-se do cumprimento da obrigação, aliene esses bens, venha os transferir para terceiros. E para a concessão do arresto, o que basta é que o credor seja portador de um título líquido e certo. Ele não precisa ser exigível. Mas o arresto nós vamos estudar com mais cautela, com mais cuidado, de forma mais profunda, lá quando da abordagem da tutela de natureza cautelar em espécie, né? Então, é uma figurinha do 7º semestre. É apenas para que se observe aqui nesse momento a importância dessa figura jurídica, até porque durante muito tempo se discutiu de ser o arresto do artigo 830 uma tutela de ofício a ser concedida pelo magistrado. Mas na verdade não, é uma previsão legal condicionada a certo ato do próprio devedor, e a concessão dele está intimamente ligada ao requerimento contido na petição inicial. Ou seja, se não houver o requerimento, o magistrado não vai conceder e o oficial de justiça ele vai ter que certificar esse ato, esse fato, e aí sim o magistrado pode determinar com base nessa certificação que o arresto seja concedido. Mas o importante é que se ocorrer esses fatos, o senhor oficial de justiça ele faz o relato, ele faz a indicação e obviamente o arresto será num período de tempo muito curto realizado. Há que ainda se acrescentar que no caso em exame, né, a previsão do arresto ele consiste, como nós falamos, na dificuldade de ser o devedor encontrado pelo oficial de justiça e ainda assim na sorte dele, oficial de justiça, localizar bens passíveis de apreensão e remoção. Isso é muito difícil, é claro, não é impossível. As espécies de
para que vocês possam um pouquinho melhor entender a figurinha do arresto, as espécies de arresto existentes no nosso ordenamento jurídico são dois. É aquele que é concedido em caráter antecedente, ou seja, é como uma medida preparatória da execução, ele vem antes da execução. E no caso aí do artigo 830, incidental, ou seja, que é a segunda espécie, é aquela que ocorre quando a execução já estiver em curso. Ele pode ser concedida antes, no início, no decorrer, no meio ou até no fim da execução. Basta que alguns fatos caracterizadores possam ser constatados. A finalidade do arresto é assegurar penhora. Então veja, esse é o objetivo do arresto, nada mais. A efetivação do arresto é óbvio, depende também de citação. Então, essas figurinhas eles estão previstas lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 830 do CPC, que reza o seguinte, que nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, efetivação é a concretização, quer dizer, a apreensão e remoção do bem. O senhor oficial de justiça deverá procurar o executado por 2 vezes, em dias distintos, para a realização da citação, ou para realizar a citação. Caso não logre êxito, e se suspeitar de ocultação, que ele não está conseguindo porque o executado está praticando algum ato de ocultação, ele deverá realizar a citação por hora certa. E aí sim, se essa vier a ser frustrada, o exequente deverá promover a citação por edital. E por derradeiro, aperfeiçoada juridicamente a citação, ou seja, concretizada de alguma forma, decorrido o prazo para pagamento, regrinha lá do parágrafo 3º do artigo 830, o arresto será convertido em penhora, independente da lavratura de termo.